Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer para você, guerreiro, campeonatos internacionais. Você vai ver agora, né? A partir de agora, Liga dos Campeões, oitavas de final. Amanhã, primeira partida. Quem vai se enfrentar, quais os horários e também você vai saber como é que ficou os clássicos internacionais aí nesse final de semana. Tivemos Sport, né? Empatando, Braga também. Sport Braga, né? Porto e Benfica ali nos jogos. Vamos falar sobre tudo isso, muito mais além de clássico lá no Campeonato Turco, Sauditão e muito mais aí para você. Fica conosco até o final do vídeo. Sem mais delongas, vamos começar pelo um dos campeonatos mais importantes do mundo, Liga dos Campeões da Europa, tá na sua tela aí para você. Vamos ver como é que ficou aí então o resultado dessas partidas que vão acontecer amanhã, né? Eu falei o resultado dessas partidas que vai acontecer amanhã, vamos ver como é que vai ficar, né? Ali. Teremos então Galatasaray e Liverpool amanhã às 2h45. Às 17 tem Newcastle e Barcelona, Atlético de Madrid e Tottenham, além de Atalanta e Bayern. São os quatro jogos de amanhã. Na quinta-feira nós temos, aliás, quarta-feira, né? Nós teremos Leverkusen e Arsenal, PSG e Chelsea, o retorno, né? Do confronto ali da final do Mundial de Clubes da FIFA e também temos Bodo Glimt e Sport, né? Bodo Glimt aí eu vou torcer para o Bodo. E Real Madrid City, que tem se tornado aí um dos clássicos mais frequentes do futebol europeu, duas equipes que têm se cheirado diferente aí nessas últimas partidas em que se enfrentam. Aí nós temos aqui, ó, Conference League na quinta-feira e também Liga Europa, também oitavas de final, a gente traz em outro vídeo. Vamos falar aqui dos jogos de sábado e domingo, além de tabela, né, do Campeonato Português. Está aí na tela para você, ó, Moreirense no sábado e Nacional ficaram em 1-1, Alvareca e AVS SAD 0-0, Braga e Sport 2-2. Só empate, guerreiro, aqui. Só o Santa Clara que bateu Vitória de Guimarães e hoje tem Tondela e Rio Ave. Vamos voltar aqui aos empates dos portugueses, né? Estoril e Casa Pia 0-0, Estrela Amadora e Gil Vicente 2-2, Benfica e Porto 2-2. Então você viu que diferentão ficou aqui na sexta com Famalicão, Arouca, Santa Clara e Vitória. E hoje ainda tem aí Tondela e Rio Ave. Você quer ver a tabela como é que ficou? Paradinho, igual água de poço aí com empate, né? Movimentação mínima. Tá aqui então, ó, 62 contra 64, pelo menos o Sport continua ali com a diferença de 4 pontos do seu rival, que é o Porto, né, que é o líder. Porto 66, Sport 62, 59 tem o Benfica, 46 tem o Braga, Rio Vicente tem 41. Esse aí é o G5 do português. Na zona de rebaixamento tem o Tondela, que joga hoje, e o AVS SAD. Times ameaçados, né? Rio Ave, Santa Clara e Nacional são os principais ali que tem bem próximo da zona de rebaixamento. Beleza, então, guerreiro, eu coloquei aqui Taça de Portugal, mas eu acho que não tem nada não, né? Sem movimentações aqui, por enquanto, só esses resultados aqui da semifinal, vai ter o jogo da volta. Vamos aí de campeonato italiano, hoje tem Lazio e Sassuolo às 4h45 da tarde. Além daquele jogo lá do Tondela, né? Que vai ter lá pelo Campeonato Português. Vamos aqui nos jogos da sexta-feira, Napoli e Torino, né? 2-1 para o Napoli. Vamos dos jogos de sábado, mais tabela. Cagliari e Como. Cagliari perdeu para o Como em casa por 2-1. Atalanta e Udinese 2-2. Juventus goleou Pisa 4-0. Bologna 2-1 perdeu para o Verona. Esse resultado aqui é surpreendente, né? Verona é meio de tabela para baixo, o Bologna é parte de cima, mas perdeu. Lens contra Cremonese 2-1 do Lens, em cima da Cremonese. Fiorentina e Parma 0-0, 2-1 do Genoa em cima da Roma. Esse resultado aí também foi bem legal para o Genoa. No clássico, Milan e Internazionale diminuiu, né? O Milan venceu a Internazionale 1-0 em casa e agora diminui para menos de 10. 7 pontos aí a diferença entre os dois
as duas equipes. Será se o Mila dá tempo de acompanhar? Coloca aí nos comentários. Vamos aqui do jogo de hoje, já falei Lazio e Sassuolo, então vamos pular para a Premier League. Acho que não vai ter nada na Premier não, hein? Porque teve Copa da Inglaterra, é isso mesmo, ó, final de semana sem movimentação na Premier. Vamos aqui de Copa da Inglaterra. Ah, não custa nada você ver a tabela do português também, né? Aliás, do português não, do inglês, né? Na Premier. Tá aí na tela para você, eu vou colocar aqui então. Tabela do campeonato inglês, tá assim, ó. Arsenal 67, o City tem 60 e o Manchester United, que é o terceiro, tem apenas 51, né? Então a diferença bem grande aqui dos times da parte de cima de um para o outro, né? Só o Aston Villa e o Manchester United têm a mesma pontuação, 51, 48 tem o Chelsea e 48 tem o Liverpool. O Brentford fica com 44. Na zona de rebaixamento nós temos três times, o West Ham, Burnley e Wolverhampton, é o lanterna. Os ameaçados aí são Tottenham e Nottingham Forest, um pouquinho aí o Lens, mas está um pouco mais longe aí da zona de rebaixamento. Agora sim, vamos de Copa da Inglaterra, jogos pela quinta rodada, né, da Copa da Inglaterra. Tá aí na sua tela, guerreiro. Veja aí como é que ficou essa rodada do final de semana. Sabadão tivemos Wolverhampton na sexta, né? Wolverhampton e Liverpool 3-1 para o Liverpool fora de casa. Jogos do sábado, o Mansfield Toy perdeu para o Arsenal 2-1. O Wrexham, o Wrexham contra o Chelsea, perdeu aí o Wrexham por 4-2. Grande vitória do Chelsea, que passa de fase, né? Já no clássico entre Newcastle e City, o Newcastle perdeu por 3-1 para o City na sua casa. O Fulham também perdeu em casa para o Southampton 1-0. Porto Vale bateu o Sunderland. Esse resultado aqui é incrível, né? 1-0. Está classificado aí o Porto Vale. O Lens e o Norwich jogaram e o Lens venceu, né? Eu ia falar perdeu, venceu por 3-0, venceu bem. Hoje tem West Ham e Brentford pela Copa da Inglaterra. Vamos aqui de Copa do Rei da Espanha, guerreiro. Deixa eu ver o que que eu pulei aqui. La Liga, né? Eu pulei o La Liga. Na verdade é La Liga, né? Copa do Rei da Espanha não tem muita coisa, não. Vamos aqui então de La Liga, jogos desse final de semana. Então tivemos na sexta-feira esse jogo aqui. O Celta de Vigo perdeu para o Real Madrid 2-1. O Suassuna, no sábado, empatou com o Mallorca em 2-2, com expulsões de ambos os lados. Tivemos o Levante, mesmo com um a menos, conseguiu segurar o Girona. 1-1 foi o resultado. Atlético de Madrid 3, Real Sociedade 2. E tá aqui uma partida interessante. Essa vai ser a final da Copa do Rei da Espanha. Então você vê que o time madrienho teve dificuldade com o Real Sociedade. Grande chance do Real Sociedade também ser campeão aí pela Copa do Rei da Espanha. Vamos aqui de Vila Real 2, Elche 1. Bilbao perdeu para o Barcelona em casa por 1-0, Atlético Bilbao. E tivemos mais alguns resultados interessantes, como Getafe 2, Betis 0, Sevilha e Raio Vallecano 1-1 e o Valência bateu o Alavés por 3-2. Hoje tem Espanhol e Oviedo. Esse jogo é às 17 horas. Vamos aqui de mais um campeonato. Vamos pular a Copa do Rei da Espanha, sem data ainda, né? Provavelmente final do mês. Acho que é na data de 21, né? Que retorna aí as Copas e as taças. Vamos aqui de Bundesliga, então. Não, pela Bundesliga. Atualizar a página da Bundesliga. Tá aí na tela para você. Jogos de ontem. Vamos começar aqui pelo sábado. RB Leipzig 2, Augsburg 1. No jogo entre Mainz 05 e Stuttgart 2-2. O Eindhoven perdeu para o Hoffenheim 4-2.
Então, o Hoffenheim com a grande vitória fora de casa. O Hamburgo também venceu fora de casa, né? O Augsburg. E o Freiburg empatou em 3-3 com o Leverkusen, jogão aí de 6 gols. É importante, né? Interessante aí para o mundo do futebol. Vamos aqui de mais resultados. Borussia Dortmund, fora de casa, bateu o Colônia por 2-1. E o São Paulo e o Eintracht Frankfurt ficaram em 0-0. Esses foram os jogos de ontem. São Paulo e Eintracht 0-0 e União Berlim perdeu em casa para o Werder Bremen 4-0. O Werder Bremen decidiu acordar aí nessa reta final. Vamos ver a tabela do campeonato alemão, né? Tá aí na tela: Bayern 66, 55 Borussia, Hoffenheim tem 49 e o Stuttgart tem 47. RB Leipzig tem 47, 44 tem o Leverkusen. Na zona de rebaixamento nós temos o Augsburg contra o Eindhoven. Eu acho que eu pulei aqui, guerreiro, foi a tabela do campeonato espanhol. Vamos ver, né? Falamos aí dos resultados. Por enquanto, a tabela do espanhol tá assim, ó. Barcelona dispara com 4 pontos à frente do Real Madrid. Real Madrid deu uma oscilada legal aqui, né? E aí temos o Atlético de Madrid na terceira colocação com 54. Então, se você ver a diferença dos dois primeiros para o terceiro e o quarto, é de quase 10 pontos, né? Então, tá muito bem aí a parte de cima da tabela do espanhol. Já na zona de rebaixamento, nós temos os times que correm risco, Alavés e Elche, né? Mas na zona mesmo tá o Mallorca, Levante e Oviedo. São os times aí que estão na zona de rebaixamento. Agora vamos falar de Premier para você. Já falei, né? Premier não. Liga Francesa de futebol, né? Liga Francesa, Liga Yuan. Liga Yuan. Eu falo sempre Yuan, é Liga Yuan. Yuan. Vamos aqui então dos jogos desse final de semana do Campeonato Francês. Está aí na tela: PSG perdeu, né? O primeiro jogo na sexta-feira aí contra o Mônaco, 3-1. Aí no sábado nós tivemos o Nantes perdeu em casa também para o Rangers, 0-0 entre Alchared e Estrasburgo. Mais um visitante indigesto aqui, o Toulon se perdeu para o Olympique de Marseille por 1-0. Losk e Lorient Bracton ficaram em 1-1. O Lens bateu com propriedade o Nantes por 3-0 e temos aí Stade Brest contra o Le Havre. O Stade Brest venceu por 2-0. Mais um visitante indigesto aqui foi o jogo entre Nice e Rennes. Nice perdeu por 4-0, guerreiro, para o Rennes. Já o Lyon empatou com o Paris em 1-1, foi o resultado do campeonato francês. E o gol não foi do Endrick, né? Aí pelo campeonato francês. Vamos aqui de mais um campeonato, agora o holandês, na sua tela, guerreiro. Só jogão legal. Eu trouxe a tabela aqui do francês, não, né? Vamos trazer a tabela do francês também. Tá aí na tela para você. Lens é o vice-colocado, né? O Paris Saint-Germain, apesar de ter perdido, continua na liderança com 57, mas agora já diminuiu para 1 ponto aí. Chances reais do Lens se sagrar campeão aí. Você vai torcer para o Lens ou para o PSG? Tô torcendo aqui para o Lens. 57 tem o PSG, 56 tem o Lens, 46, 10 pontos a menos que o segundo colocado. Tem o Olympique de Marseille, que está na terceira colocação. Na sequência, tivemos uma grande vitória do Lyon, e agora já começou aí de novo o derrapar, né? 2 empates, 2 derrotas, aliás, e um empate. E aí nós temos os classificados para a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League aí até na sexta colocação. Isso seriam os classificados se o campeonato terminasse hoje. Zona de rebaixamento: Nantes e Metz. Nantes e Metz, né? Ficou aí, rimou, né? E o Alchared é o time que corre risco aqui de ser acompanhado junto com o Nice, que tem 24 pontos.
Agora sim, vamos de Eredivisie, vamos de campeonato holandês. Tá na tela aí para você, guerreiro. Só jogão. Na sexta-feira, Heracles e Utrecht ficaram 0-0. Groningen e Ajax. Groningen bateu o Ajax por 3-0, 3-1. PSV bateu o AZ por 2-1. E aí nós temos mais alguns jogos do campeonato holandês. Excelsior perdeu em casa para o Hever. Sparta Rotterdam empatou com o Zwolle em 1-1. O Fortuna Sittard perdeu para o Telstar por 4-1. O NEC empatou com o Feyenoord em 3-3. E o Twente surpreendeu o Glowenge por 4-1. Já o NEC bateu o Volendam por 3-0. Esses são os resultados do campeonato holandês. Vamos aqui de turco. Tivemos clássico Besiktas e Galatasaray. Tá na tela aí para você. Vamos ver como é que ficou esse resultado. Galatasaray, que é o líder, venceu novamente aí o Besiktas por 1-0. Tá virando freguês aí, hein? Do Galatasaray, né? Istambul e Gaziantep, 2-1, resultado bom para o Istambul e ruim, né? Para o Gaziantep. Nesse momento, guerreiro, tá tendo jogo aí pelo campeonato turco, né? Estou atualizando a página aí para você, mas apareceu aqui, né? Jogos do campeonato turco. É, tava desatualizado, né? Gaziantep 1-1 com Karamug, foram os jogos de ontem. Rizeppor bateu o Antalyaspor por 1-0. O Konyaspor empatou com o Kanzipaşa em 1-1 e o Fenerbahçe bateu o Samsunspor por 3-2 num jogo acirrado entre as duas equipes, né? Aí hoje tem mais três jogos. 10 da manhã tem o Eyüpspor contra o Kocaelispor, 10 da manhã. 2 da tarde tem Atali, Atanyaspor, desculpa, né? É Alinsampor contra o Geziblink, né? Às 14 horas. E o Kayserispor contra o Trabzonspor joga às 14 horas também. Trabzonspor precisa vencer para não se distanciar do batalhão de frente do campeonato turco, né? Vamos aqui de Sauditão, então. Eu tô esquecendo de trazer a tabela, né? Só isso. No clássico entre Fenerbahçe e Sansupo, vamos aqui ver os números dos líderes. Galatasaray 61 contra 57 do Fenerbahçe, bem distante aí o Fenerbahçe. Galatasaray disparadão aí, com mais de 10 pontos, né? Aí nós temos aí mais 10 pontos, não, dá 4 pontos, né? 4 pontos. Aí nós temos o Fenerbahçe na segunda colocação, o Trabzonspor que ainda joga está com 51 e o Besiktas tem 46, além do Istambul ter 42. Esse é o campeonato turco, né? Na parte de baixo, Kanzipaşa, Kayserispor e também o Karamug aí. Esses dois serão ali, esses três, né? São os que estão na zona de rebaixamento aí do campeonato turco. Agora sim, guerreiro, vamos de saúde então, vamos ver rodada desse final de semana. Vamos ver como é que ficou aí Al Nassr, né? Um gol aí do Al Nassr em cima do Neon. Vamos ver se foi dele. Foi não, né? Tá aí. O Mohamed Simakan foi quem fez o gol, esse aqui, para o Al Nassr. Vitória importante para o título do Al Nassr, né? Vamos aqui ao jogo de sábado, então. Tivemos esse jogo. O Al Hilal já havia goleado, né, aqui. O Al Nassr não podia perder. E nem o Al Ahly Saud, né? Jogos de ontem, de sábado, aliás, já falei do Al Nassr 1-0. O Al Qadud perdeu para o Al Fayha 5-0. Resultado ruim, péssimo, né, para o Al Qadud, fora de casa. Aliás, dentro da sua casa, né? Essa derrota. Aí o Al Qadud perdeu para o Al Qazia por 4-1 e o Al Ittifaq contra o Al Shabab ficou em 1-1.
Movimentações da Liga dos Campeões da Ásia, oitavas de final. Aqueles times que podem jogar, jogarão aí pelas oitavas de final amanhã, né? São quatro jogos. Machida Sélvia e Gangou. Buriram United e Melbourne City são os jogos de amanhã. O horário está aí na tela, 7 da manhã para Machida Sélvia e Gangou. Aí temos aqui também o Buriram United às 9h15. Beleza, guerreiro? Para fechar aqui, nós vamos ter Campeonato Argentino e MLS. Rodada do Argentino foi toda adiada, né? Uma rodada inteira, mas amanhã já tem aí a 10ª rodada, né? Tigres e Vélez Sarsfield. Temos ainda Independente contra o União Santa Fé. Sarmiento e Racing. Newell's Boys e Platense são os jogos de amanhã. Notou aí quatro jogos pelo Campeonato Argentino, os demais jogos na quarta-feira. E fechando aqui com o MLS, jogos de sábado e domingo, muitos jogos, né? Quando acontece aqui na MLS, vários deles no sábado. E o do sábado ficou assim, ó. New York City, 5-0 no Orlando City. Esse jogo aqui foi adiado. DC United perdeu para o Inter Miami de Messi 2-1, com o gol de Messi, né? Fechando aqui o placar no primeiro tempo ainda. Vamos aqui demais. Tivemos esse jogo, Philadelphia Union e São José 1-0 para o São José. O Charlotte bateu o Austin por 3-1 e o Atlanta United perdeu para o Real Salt Lake 3-2 para o Real. Fora de casa, vitória importante. O Sport KC perdeu para o San Diego 1-0. Columbia Crews contra o Chicago Fire 1-1. Desculpa, 0-0, né? Columbia Crews e Chicago Fire. St. Louis City contra o Seattle Sound. Seattle Sound venceu por 1-0. Nashville e Minnesota ficaram aí no 3-1 para o Nashville. Último jogo de sábado foi Colorado Rapids contra o LA Galaxy, 4-0, 4-1, desculpa, né? Do Colorado Rapids. No domingo tivemos Portland também 1, Whitecaps 4. Galera tá gostando de golear de 4-0, né? 4-0, 4-1. O Los Angeles Futebol Clube venceu o Dallas por 1-0. Já o Cincinnati perdeu em casa para o Toronto 1-0. E o New York Red Bull perdeu para o Montreal pelo campeonato MLS. Então, esse foi o resultado aí dos campeonatos internacionais. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal para não perder nada. Por esse vídeo é isso, guerreiro. Abraço, valeu e fui.